Machia, sacerdote, rei, profeta, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o salmista Davi profetizou, né? Disse o meu Senhor, né, ao meu Senhor. Disse e ao meu Senhor, ou seja, ao Machia, a pessoa do Machia como rei e sacerdote, né? Assenta-te à minha direita, né, até que coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés, ou seja, a direita do Pai, lá em cima, né? Era uma profecia do sacerdócio dele. Outra profecia do sacerdócio dele, quando foi enviado à casa de Eli, né, um profeta, mediante os crimes e os pecados dos filhos de Eli, a qual estava profanando o serviço da tenda, né, dos sucessores, né, de Moisés ali, aqueles que assentavam na cadeira de Moisés, né, Eli. Ali no caso houve uma profecia onde o profeta, né, repreendeu os crimes e disse que o Criador tinha prometido, né, que aquela casa, né, aquela sucessão, né, hereditária deles ia ser sacerdócio, ia ter, né, o sacerdócio perpétuo diante dele, né, o Criador tinha se arrependido, né, e que no futuro ele ia suscitar um sacerdote, né, fiel, um sacerdote fiel para ele, e esse sacerdote ia edificar para ele uma casa, né, uma casa ali no hebraico vai estar como família, e edificar para ele uma casa. E por sinal, os dois filhos de Eli, né, que estavam cometendo o crime ali, né, oprimindo o povo, ia morrer, né, foi sentenciado à morte, por uma profecia da parte do Criador, no mesmo dia. E cumpriu, no mesmo dia que eles morreu, Eli também, né, sabendo da notícia, sentado na cadeira de Moisés, caiu de um lugar alto, né, veio a quebrar o pescoço, e veio a morrer ali assentado na cadeira, né, sucessória ali, né, a cadeira ali que tinha por costume ficar escorada no templo ali, né, até quando Ana foi ter ali, né, ele veio a morrer, né. Uns acreditam que essa profecia se tratava de Samuel, né? Eu acredito que se tratava do Machia, porque ali dá de entender que o Criador foi uma promessa de troca de sacerdócio, né? A mesma que logo depois ele começou a operar, fazendo a divisão das tribos ali, onde depois da morte de Salomão, Jeroboão e Roboão, houve a disputa, Jerusalém ficou sendo uma capital separada de Samaria, onde fizeram guerra para tentar juntar, mas foi impedido por um profeta, ou seja, foi uma divisão da parte do Criador para Jerusalém ser uma cidade separada, porque dali ia nascer o Machia, né? Ia vir a profecia simbólica, né? Ou seja, cumpriu tudo na pessoa do Machia. O Machia, quando veio, né, sendo rei, sacerdote, profeta, segundo a ordem de Melquisedeque, ele recebeu incenso, ouro e mirra, significando presente de sacerdote, profeta e rei. E o interessante, quando ele defendeu esse sacerdócio, né, os levitas tinham ali para se manter uma instrução, né, como eles não podiam ter terreno ou terra para transparência, né, dentro do povo de Israel, eles era listo o alimento, né, conforme está escrito, não atará a boca do boi que de bulha, né, até o Machia ensinou isso aí, né, tudo que pô, para vocês comer, coma, né, tipo assim, era o ministério daqueles que levavam a palavra e daqueles também que ensinavam o povo ali dentro de Israel, a eles era a porção dele, como eles não teve terra, né, dividida
conforme as demais tribos teve, as demais nação, né, fazia ali o dízimo para eles ter mantimento. E a eles não podia ter terreno, né, para ter transparência, né, o que não acontece hoje no sistema religioso, aqueles que dizem ser levita, né, algumas denominações, pessoa tem fazenda, tem boi, tem... já o Mashiach, quando ele veio, né, sabendo que o templo ia ser destruído, o sacerdócio dele não era nessa terra, então ele fez uma analogia ali, quando ele encontra com a mulher de Samaria, dizendo que pediu água para a mulher, e ela viu que ele era judeu, né? Ali houve uma comparação, porque quando houve a separação das tribos, reinado do norte e do sul, Samaria ficou uma capital com Jeroboão e Roboão e Jerusalém. Houve a divisão das tribos ali. E depois, na reedificação, na volta do exílio, os samaritanos quiseram se unir para reedificar Jerusalém. Através do profeta Ageu, Zacarias, foram impedidos, que não chegou a hora ainda de cumprir aquela profecia de Ezequiel, né? Que as duas nações iam ser unidas uma só, né? No madeira, era uma profecia da crucificação, né? Não tinha chegado a hora de cumprir, então os samaritanos foram edificar um templo no Monte Gerizim. Ou seja, o samaritano adorava ao Criador com os 5 livros, né, da escritura, escrito por Moisés, no Monte Gerizim, ali perto onde o Mashiach estava, conversando com aquela mulher, e os judeus, né, em Jerusalém. Aí houve aquela troca de conversa, que os verdadeiros adoradores adorarem em verdade e em espírito, e a hora já tinha chegado, e ali o Mashiach revelou, né, esse propósito. Na mesma hora chegou, a mulher foi lá, deu testemunho do que ele havia falado para ela. Muitas pessoas ali creu. E nisso aí chegou os discípulos trazendo comida, né, para o sacerdote, rei e profeta, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ali mostrou por parábola como que era o sacerdócio dele, né. Ele falou que não queria comida, que a verdadeira comida era fazer a vontade daquele que enviou. Aí ele disse mais sobre o dízimo que era dado na festa do trigo, né? Em Pentecoste. Sobre o dízimo do trigo, que era levado para mantimento dos levitas. Vocês falam que é daqui não sei quanto tempo a colheita, eu porém vos digo a seara branca para ceifar. Ele mostrou a mão para as almas. Ou seja, enquanto os líderes religiosos de hoje em dia focam o material, ficar mais rico, né? Ele focava a salvação das almas. E o interessante é que em Pentecoste, quando você vê ali a analogia, era ali do livro de Ruth. A Ruth era uma moabita, uma estrangeira que foi nas terras de Israel, né? Ela disse, né, ali para a sogra dela que o Elohim dela, né, Yahweh ia ser o Elohim dela, onde que ela fosse, ela era uma conversão, né, ela se converteu ao Elohim de Israel, né, confessou o nome do Criador ali, e chegando naquela terra como estrangeira, ali o Criador fez um movimento para suscitar o nome do marido dela morto, né. Ali Boaz casou com ela, quando eles liam em Pentecoste era uma profecia, que o Mashiach, quando ele falou que ele ia morrer, ia ressuscitar e o povo não ia ficar só, ele ia enviar outro, ou seja, ele ia voltar, né, em espírito, o espírito do Criador ia repousar sobre o povo. Ou seja, para suscitar o nome que ele veio pregar, né, que ele disse, né, farão coisas maiores em meu nome, ou seja, ele ia morrer, mas o Espírito do Pai ia repousar sobre eles, né, para suscitar o nome, né, que naquele nome ia ser feito proeza, né, ali no dia de Pentecoste, enquanto eu estava lendo o livro de Ruth, né, lá dentro do templo, exortando o povo a trazer trigo, né, o material,
a dar os 10% dízimo lá no cenáculo, né, onde foi a peça do Mashiach com os 12. O Ruach do Pai desceu sobre eles. Ele saiu profetizando, né, apregoando o poder do Pai ali. E enquanto o povo estava recolhendo o dízimo material, né, Pentecoste material ali, o Pentecoste espiritual estava acontecendo ali através do discurso de Pedro, aonde mais de 1000 almas, né, várias almas ali aderiram, né, a invocação do nome, né, para salvação, a invocação do nome, a confissão do nome do Pai para salvação de alma. Então, ou seja, o sacerdócio do Mashiach, né, não veio, né, dizendo ele aqui, ele ali, igual a mulher, a samaritana, é nosso pai, ele aqui, ele ali, né? A samaritana, nosso pai falou que é naquele monte, né, de Gerizim ali, para adorar. Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Hoje em dia isso aí acontece. A pessoa quer pregar o proselitismo, aí ele fala, só a minha igreja que vai para o céu. Aí ele te dá um nome, te dá um endereço. Aí o outro contesta, mas na sua igreja não tem isso, a minha que vai para o céu. Aí fica, ele aqui, ele ali. Mas na verdade, as verdadeiras adoradores adorarão em verdade e em espírito. Ou seja, espírito de adoração, buscar a verdade, buscar a honestidade, buscar aquilo que está escrito da maneira correta, certo? Aí fica uma reflexão sobre Pentecoste. Nós tá perto agora, né? A festa tá material dentro do judaísmo antigo, está chegando, né? 50 dias depois da peça, logo nós vai estar nessa festa, mas acredito que essa festa também era simbólica, era profética, porque quando o evangelista ali escreveu o livro de Atos, né? Deixou registrado, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, Era uma profecia Irmial, né? 31. Falei no outro vídeo, o mesmo capítulo que fala lá sobre Raquel, né? Lá no capítulo 15, Jeremias 31, 15 fala lá de Raquel, mas Jeremias 31, 31 falava disso. Falava da união, né? Das tribos na pessoa do Mashiach. Duas profecias concordavam numa só. A de Ezequiel, com aquele madeiro, um escrito pela uma casa de Israel e outro escrito no outro, era uma profecia da crucificação e da união das tribos na pessoa do Mashiach. E Jeremias 31, 31, né, que fala que naquele dia de Pentecoste ele fazeria uma nova aliança, derramando sobre eles o Espírito, e ali dentro, segundo a Escritura, não tinha nenhum goim, só tinha judeu e pessoa da casa de Israel reunido buscando aquilo que estava profetizado em Jeremias 31, 31. E aquilo que o Mashiach deu ordem dentro do cenáculo, no ausentar de Jerusalém, né, e de anunciar as boas novas, né, salvação no nome do Pai, na pessoa do Pai, né, porque Yahweh salva, e começando por Jerusalém, aí vem a união Samaria, aí depois até os confins da terra, né, a profecia de Isaías 42, aí outra parte que fala que o Mashiach ia ser um elo da aliança para os goim, né? O Mashiach exaltado à direita do Pai ia ser um elo para a aliança com os goim, ou seja, a salvação ia vir para os goim também. O próprio Mashiach disse, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra.
a qual a profecia de Isaías 42 e outras profecias, salvação dos goim, cumpriu na casa de Cornélio. O interessante, você vê que os apóstolos eram instruídos não falar com os goim, nem conversar, não entrar em casa. Ou seja, enquanto o Machia estava vivo nessa terra, não houve tipo assim, o fato de apóstolo, né, ir anunciar as boas novas de salvação para um goim. Só foi aberto a porta depois que Pedro, né, teve a visão ali para ir na casa de Cornélio. Cornélio, né, que era o centurião que comandou a crucificação, foi um dos primeiros, a família dele, as primícias dos goim, a ser convidada a fazer parte das boas novas, né, pela revelação que apareceu para ele e para Pedro ali. E dali começou a conversão dos goim, né, a aderir, né, a doutrina judaica, a doutrina da videira, a raiz apostólica ali, né, a ser enxertado na verdadeira videira. Não tem como a planta que não faz parte da videira mudar as raízes, né? Toda a doutrina ali começou fundamentada no judaísmo, né? Houve as convenções lá em Jerusalém, a cerca para instruir os goim, né? A princípio, porque a Torá tinha quem todo sábado ensinava, né? As demais coisas eles iam aprender com o tempo, mas de antemão foi advertido algo ali, né? Não ia precisar circuncidar, mas foi advertido bastante coisa ali dentro da doutrina judaica, até o fato da observância de alimentação, né? Aí fica aí uma reflexão, abrir seu entendimento. Se o vídeo te aferiu, acrescentou conhecimento, compartilha, se inscreva no canal aí. Tô trazendo mais reflexão da escritura. Tô montando um projeto para tentar subir evidências dos nomes, tudo dentro dos nomes hebraicos antigos, dentro de material antigo, e com a referência na concordância Strong, para trazer conhecimento aí para você que é teólogo ou estuda nessa parte também, gosta desse tipo de assunto. Shalom.